O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destrói, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação. Então, meus irmãos, minhas irmãs, este Evangelho, eu penso que ele é muito mal interpretado por nós. Geralmente, quando nós ouvimos esse Evangelho, quando diz: se o teu olho é sadio, teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. A gente pensa logo nos pecados de ordem sexuais, na sexualidade. A gente acha que o olho ele não é sadio e a escuridão porque eu olhei, desejei alguém, senti alguma coisa. Não. Jesus não está preocupado com isso aqui neste texto. Não, Frei, não. Se você perceber o contexto da leitura, você vê que Jesus está falando da ganância, do acúmulo de bens. Ele está falando do tesouro. Onde está o teu tesouro, lá está o teu coração. Então ele está falando de uma maneira de olhar o mundo, e ele não está falando só dos olhos físicos, mas de uma maneira de nós vermos o mundo, encararmos o mundo de uma mentalidade mundana, apegada aos bens materiais. E essa maneira que só enxerga os bens materiais, gananciosa, orgulhosa, prepotente, arrogante, cheia de competição, de rivalidade, que passa o outro para trás para poder ter sucesso, para poder ter êxito, para poder adquirir bens, patrimônio, para poder adquirir status, para poder ficar melhor do que o outro, para poder passar o outro para trás. Quer dizer, toda essa mentalidade ligada ao ter cada vez mais, ligada ao poder, e poder para mandar e manipular as coisas, e também para adquirir mais coisas ainda. Toda essa mentalidade é que torna os nossos olhos doentes, um olhar que não é sadio, que não é iluminado. E aí, fazendo a ligação desse Evangelho com a primeira leitura que nós acabamos de ouvir, nós percebemos um exemplo prático na história do povo de Deus, do antigo Israel, no Antigo Testamento, daquela mulher chamada Atália, que dá um verdadeiro golpe de Estado, que usurpa o poder do verdadeiro rei, do verdadeiro descendente. E você vê o sacerdote Joiada, que esconde o verdadeiro descendente por um tempo, para depois, quando é o momento certo, trazer esse descendente para tomar posse do poder que é legítimo a ele, na sucessão que é legítima a ele, e desbancar aquela que deu o golpe, que é a Atália. E a história é dramática, né? É cheia de fatos
violentos, sangrentos, uma coisa horrorosa. E o que é que isso tem a ver com a leitura, Frei? Tem tudo a ver. Atália, uma mulher que tem a visão de quê? Que tem os olhos que veem, que enxergam apenas o poder, o desejo de poder, o desejo de mandar, de dominar, de estar acima dos outros, que manipulou a descendência real para poder ela mesma ficar no poder. Portanto, de fato, os olhos dessa pessoa não eram uma lâmpada. Os olhos dessa pessoa estavam doentes. E por isso, toda a mentalidade, toda a maneira da pessoa ser estava adoecida pela ganância, pelo orgulho, pela vaidade, pela sede de poder. E aí a pessoa com a visão escurecida só enxerga o poder, só enxerga as vantagens que o poder vai me trazer, só enxerga a conseguir o poder a qualquer custo. A pessoa vai lá e comete desonestidades, mente, passa os outros para trás, comete injustiça, persegue os outros, faz violência. Quer dizer, isso é um típico olhar que não está iluminado por Deus, que está na escuridão. Por isso, nós cristãos somos chamados a ter o olho como uma lâmpada do nosso corpo, mas no sentido, para ter um olhar sadio, no sentido de enxergar o amor, enxergar a misericórdia, enxergar a prática do perdão, enxergar a prática da compaixão, da solidariedade, da acolhida, enxergar a prática do bem, da justiça, da bondade, enxergar a prática da partilha, da empatia, de colocar-se no lugar do outro. Esse é um olho iluminado, ou seja, esse é um olho que ilumina todo o corpo, toda a existência, todo o ser da pessoa, que enxerga a partir de Cristo o bem, a paz, a tolerância, a bondade, a justiça, a honestidade. Por isso, é dessa maneira que o nosso olho deve ser, é essa visão que nós precisamos ter para o mundo, do mundo, com o mundo, porque senão, do contrário, nós caímos na escuridão. Então, não se trata aqui de uma questão sexual. Eu penso que na igreja a gente se preocupa muito com essa parte e esquece de todo o resto. Esquece de que se os meus olhos enxergam maldade, eu me torno maldoso. Se os meus olhos enxergam orgulho, eu me torno orgulhoso. Se os meus olhos enxergam injustiça, eu me torno injusto. É aquilo que eu estou alimentando como uma maneira de viver, como eu vejo o mundo e como eu estou cultivando isso dentro de mim. É isso que vai me colocar, é o olhar que vai me tornar iluminado ou vai me tornar escuridão. E infelizmente o mundo nos faz cada vez mais, nos condiciona o pensamento mundano a ter esse olhar sombrio, a ter esse olhar doente, a ter esse olhar egoísta, ganancioso, como infelizmente o de Atália, que promoveu o mal, que só enxergou o poder e os bens materiais, que só buscou vantagens e não foi capaz de deixar a palavra de Deus de iluminar, a palavra da época, porque é o Antigo Testamento, a Torá. Não foi capaz de deixar a verdade de Deus nos iluminar, para que, iluminada pela verdade de Deus,
tivessem olhos que tornassem ela, o corpo, a mentalidade, todo o seu ser sadio, porque enxergar assim, dessa maneira, enxergando o bem, promove o bem. Enxergando a justiça, promove a justiça. Portanto, que nós possamos ter esta lâmpada, que é Cristo, diante dos nossos olhos, este referencial do amor, este referencial, a partir desse amor, iluminados para poder promover o outro, fazer o bem, sermos tolerantes, praticarmos o perdão, sermos misericordiosos, sermos justos. Esta é a luz que deve iluminar os nossos olhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.